A mansão ficava além de um cercado de árvores altas, um bolso de vidro e mármore encravado no meio de São Paulo. Lá dentro, o silêncio tinha outra textura, perfeição aparente, móveis alinhados como testemunhas de uma ordem que não aceitava falhas. Ricardo vivia naquela limpeza de superfícies. A casa era um álbum onde nada destoava, exceto uma inquietação que ele tentava domesticar com reuniões, números e decisões. Naquela tarde, uma inquietação menor, um choro que não encontrava fim, atravessou tudo. Se essa história tocar você, fica comigo até o fim. Inscreva-se no canal e deixe um like, isso nos ajuda a trazer mais histórias assim. O choro vinha do quarto anexado à suíte principal, um espaço decorado por arquitetos e planejadores onde tudo tinha nome e propósito. Fernanda pousou a mão no berço como quem devolve algo precioso ao mundo. Ela era enfermeira, calma no centro do caos, e trazia consigo uma simplicidade que destoava das cortinas de linho e dos quadros caros. O bebê, Lucas, tinha horas e noites interrompidas por um desconforto que ninguém ainda conseguira decifrar. "Ele não para, Ricardo", disse Fernanda, sem acusação, apenas descrevendo um fato que pesava no ar. Seus olhos eram firmes, a voz prática. "Já tentamos tudo", o pediatra falou, as rotinas, as fórmulas. "Às vezes eu acho que é medo, sei lá." Ricardo estava encostado na moldura da porta, o corpo todo em posição de quem avalia riscos. Era um homem de presença forte, voz que costumava dominar salas de reunião, olhos acostumados a ler contratos mais do que rostos. O filho lhe oferecia um território emocional que ele não sabia ler. Orgulho, medo de se expor, a sensação de que qualquer fragilidade sua seria comentada na roda de amigos, tudo isso travava algo dentro dele. Naquela mesma semana, Clara havia insistido. "Tem uma musicoterapeuta que fala com crianças como quem reconhece uma língua antiga. Ela não é grande, é pequena de estatura, mas tem presença." Clara conhecia portas que se batiam com mais doçura do que força. Trabalhava em eventos, conhecia olhares e apresentou Ana como quem entrega um segredo bem guardado. Quando Ana chegou à mansão, ela cruzou o hall como quem não se impressionava com a etiqueta do mundo. De baixa estatura, passos curtos e um sorriso sereno, trouxe na mala um pequeno instrumento de cordas, um pandeiro e uma caixa de madeira com chocalhos, sininhos e um violão antigo. Havia nela uma economia de gestos que dizia mais do que qualquer roupa de marca. Foi a primeira a não se curvar diante do silêncio decorado. Ela apenas sentou no tapete, pegou Lucas nos braços e começou a tocar. O som era simples, um dedilhar que não tentava impressionar, apenas convidar. A música de Ana tinha uma cadência que parecia ocupar o espaço do choro, preencher as brechas de ar com algo previsível e seguro. No começo, pensaram ser coincidência, o bebê poderia se cansar, o remédio poderia fazer efeito. Mas o choro cedeu. Os movimentos do corpo enrijecidos se suavizaram, as mãos se soltaram e os olhos se fecharam num descanso que ninguém vira antes. Ricardo assistia incrédulo, enquanto um músico modesto fazia o que a ciência e a rotina não haviam conseguido naquele lar. Fernanda observou como quem aprende uma técnica. Reparou no modo de Ana embalar a voz com as cordas, no silêncio que ela mantinha entre as notas. Havia uma aceitação profunda, como se Ana soubesse que o bebê não precisava de remédio ou rótulo, mas apenas de ritmo e presença. Depois da sessão, Ana explicou com uma simplicidade técnica. Ritmo, previsibilidade sonora, toque humano, elementos que ajudam o sistema nervoso a reconhecer padrões e então a relaxar. Nada de promessa mágica, explicação de quem estudou e experimentou. Ricardo pediu que Ana voltasse no dia seguinte. Não sabia bem por quê. Talvez a lógica empresarial que sempre guiara suas decisões lhe sussurrasse uma hipótese. Se aquilo funcionava naquele quarto, poderia ser replicado. Se pudesse ser replicado, talvez fosse passível de um projeto. Se fosse um projeto, poderia caber em um balanço, em uma estratégia. Mas havia também outro movimento, menos racional. O alívio que sentira quando o choro cessou, a sensação de que algo humano havia penetrado a casca de vidro que lhe cobria. O nome do projeto surgiu depois, em conversas longas na pequena sala onde Ana preferia trabalhar, Clínica de Musicoterapia. Clara abriu uma porta para investidores, falou em impacto social, em benefícios mensuráveis. Ana era direta.
Música não substitui tratamento quando há necessidade clínica, mas pode ser uma ponte. Fernanda queria apenas que mais mães tivessem noites dormidas. Ricardo via, por trás, uma possibilidade de reparar algo que há muito não sabia nomear. Enquanto isso, em um bairro que não fazia parte do mapa da mansão, morava a família de Felipe. Felipe tinha 7 anos e carregava em si uma calma aparente que escondia uma tensão antiga. O menino não era violento nem desatento, ele se retraía. A escola mostrava notas razoáveis, mas havia uma distância entre Felipe e o riso fácil das outras crianças. Havia um trauma anterior, mencionado com cuidado por profissionais que o acompanhavam. Episódios vagos que afetaram a segurança afetiva do garoto. Não havia detalhes gráficos, havia consequências. Noites mal dormidas, um aperto no peito quando ouvia vozes altas, um medo de abandono que se manifestava em fugas sutis. Ana ouviu a história com a profissionalidade de quem conhece limites e possibilidades. Propôs então um teste. Uma série de sessões abertas, onde o método seria apresentado a crianças e mães, com observação de especialistas. Ricardo hesitou. O risco social de investir em algo novo era grande, assim como a exposição que poderia trazer para ele. Amigos seus perguntavam nos jantares se ele estava mudando de foco, se aquilo não era uma excentricidade de fim de carreira. Ana ouviu a história com a profissionalidade de quem conhece limites e possibilidades. Propôs então um teste. Uma série de sessões abertas, onde o método seria apresentado a crianças e mães, com observação de especialistas. Ricardo hesitou. O risco social de investir em algo novo era grande, assim como a exposição que poderia trazer para ele. Amigos seus perguntavam nos jantares se ele estava mudando de foco, se aquilo não era uma excentricidade de fim de carreira. Mas Fernanda o olhou de um modo que pesou mais que qualquer comentário. Havia ali um pedido que não era por dinheiro, mas por coragem. A primeira sessão para crianças foi marcada numa tarde chuvosa numa antiga clínica no centro. A sala era pequena, com almofadas no chão, cortinas claras que deixavam a luz difusa. Ana organizou o espaço com cuidado. Velas elétricas, tapetes, um canto com brinquedos simples e o equipamento de som que usaria com delicadeza. As famílias chegaram hesitantes, algumas mães visivelmente cansadas, alguns pais curiosos ou desconfiados. Felipe entrou de mãos dadas com a mãe, recuando uns passos até encontrar um lugar que lhe desse visão do mundo sem ser visto. Ana começou tocando um instrumento de percussão suave, fazendo ritmos que imitavam batidas cardíacas, passos firmes, respirações. Em seguida, introduziu canções simples, com refrões para repisar. As vozes das crianças se somaram, timidamente no início, e os corpos começaram a responder. Uma cabeça que balança, um pé que marca o compasso, um ombro que relaxa. Felipe, que nos primeiros minutos ficara calado, aproximou-se de um tambor e começou a bater com uma curiosidade cautelosa. O som que ele produzia não era técnico, era entrega. E a entrega, naquele instante, começou a abrir uma fresta no muro que o trauma havia erguido. Ricardo observava de fora, sentado num canto, as mãos unidas de um jeito novo. Ali, ele via a prova de que algo simples, ritmo, presença humana, uma pessoa que conhecia os gestos do afeto, podia sustentar transformação. Não era filosofia barata, eram minutos de atenção e prática que geravam respostas reais. Ele sentiu algo derreter, um orgulho que se tornava inútil frente à eficácia do cuidado. Depois da sessão, Felipe ficou um pouco mais tempo. Ana conversou com a mãe, sugeriu pequenas rotinas musicais para casa, cantos para a hora de dormir, jogos sonoros para quando a ansiedade aparecesse. Era um plano concreto, com passos pequenos. Ricardo foi até os dois e, com voz pouco acostumada a entregar emoções, agradeceu. Não como um dono que compra resultados, mas como alguém que reconheceu uma dívida com sua própria humanidade. Os dias seguintes trouxeram tensão externa. Amigos de Ricardo criticaram abertamente. Você está investindo em sentimentalismo? Alguns colunistas sugeriram que aquilo era publicidade. Clara lidou com a imprensa com calma, transformando a narrativa. Não se tratava de espetáculo, havia famílias reais envolvidas. Fernanda sofreu com olhares de estranheza quando ia à clínica. Nas rodas sociais do marido, sua história era reduzida a uma curiosidade. A mansão, que antes parecia um escudo, agora expunha fragilidades que Ricardo tentava proteger.
O conflito cresceu quando o investidor, acostumado a cifras e previsões, exigiu resultados rápidos. Mostre dados, números, retorno, disse em sala de reunião. E o tom frio do mercado pincelou a iniciativa com pressa. Ana não prometeu milagres. Falou em medidas de impacto, em avaliações psicológicas, mas pediu tempo. A música age em camadas, disse ela, e parte do trabalho consistia em construir confiança, com as crianças, com as mães, com os profissionais. Para o investidor, tempo era custo, para Ana e Fernanda, era respeito. Foi então que uma sessão iluminou o caminho, uma tarde em que Felipe apareceu mais fechado do que o habitual. Havia algo novo no seu silêncio, um aperto que mesmo a música não desarmava imediatamente. Ana não forçou, ela baixou o ritmo, tocou uma melodia que imitava passos lentos e respirou junto com o menino. Aos poucos, as mãos de Felipe se moveram sozinhas, o olhar se soltou um pouco. Num instante que parecia suspenso, ele correu para Ricardinho, o nome que o menino usava com carinho pela figura paterna que começava, timidamente, a se mostrar, e se apoiou nele. Ricardo sentiu o corpo do menino inteiro contra o seu, e uma coisa dentro dele rompeu. Naquela hora, a escolha que o texto da vida dele pedia tornou-se evidente. Continuar investindo no que impressiona superficialmente ou arriscar-se a cuidar do que é humano e frágil. Ricardo decidiu falar com os investidores e com a equipe. Pediu que mantivessem a calma, que aceitassem uma curva de aprendizado, que financiassem um período maior de testes. Assumiu publicamente que o projeto não era uma peça de marketing, era uma aposta em pessoas. As medidas práticas vieram: contratação de uma pequena equipe multidisciplinar, avaliações psicológicas planejadas, formação de mães em rotinas musicais caseiras, um centro de atendimento com horários flexíveis. A clínica de musicoterapia passou a ter um espaço só seu, decorado por Ana com afeto e simplicidade, longe das câmeras e dos flashes que amenizavam ruídos externos. Fernanda e Ana trabalharam juntas em protocolos para bebês, testando melodias, volumes e toques que ajudassem a estabelecer segurança. As sessões com Lucas tornaram-se uma rotina amorosa. A música era usada como parte de um quadro de cuidado que envolvia pediatras, sono e alimentação. Houve retrocessos, claro. Nem toda a sessão era um triunfo. Havia dias em que nada parecia funcionar e os corações das mães se apertavam. Nesses momentos, Ana lembrava que transformar comportamentos é processo, que a música oferece ferramentas, não garantias. Essa humildade científica e humana foi essencial para manter a confiança de quem estava envolvido. O encontro que chamou a atenção de toda a cidade aconteceu meses depois, numa tarde de verão, quando um grupo de família se reuniu num auditório simples para uma apresentação dos progressos. As luzes foram baixas e o palco foi ocupado por instrumentos modestos. Ana subiu, pequena de estatura, mas gigante em presença, e pediu silêncio com um olhar. Ela não falou de cifras, falou de dias, de tentativas, de mães que aprenderam a cantar para seus filhos no meio da madrugada, de pais que começaram a colocar limites sem medo, de crianças que, pouco a pouco, se permitiram experimentar o mundo com menos medo. As primeiras músicas foram suaves. Algumas crianças, inicialmente reticentes, começaram a responder. Felipe apareceu no meio do público, sentado ao lado da mãe, e olhando para o palco, entrou em uma relação com a música que não exigia palavras. Quando a apresentação terminou, a plateia aplaudiu de pé. Para Ricardo, ali foi o ponto de virada. Não um holofote sobre ele, mas um reconhecimento público do valor do que havia sido feito. Ele olhou para Fernanda e entendeu, finalmente, que seu papel seria não o de salvador solitário, mas o de parceiro que usa seus recursos para abrir portas. Uma cena simples selou uma mudança maior. Naquela noite, de volta à mansão, Lucas não chorou quando chorou como antes. Ele acordou no meio da madrugada, inquieto. Fernanda levantou, pegou-o e cantou uma canção que aprendeu com Ana. Ricardo, que estava do outro lado do quarto, sentiu algo parecido com compaixão e desejo de participar. Levantou também, foi até o berço e ficou ao lado dos dois, segurando a mão de Fernanda. Não houve discurso dramático.
Havia presença, e isso bastou. A casa, por alguns minutos, deixou de ser vitrine para ser abrigo. Com o tempo, o projeto cresceu em pequenos passos, fiel à lógica de quem opera com seres humanos. Surgiram parcerias com escolas, com centros comunitários, instruções abertas para mães que não podiam pagar por atendimentos e uma rede que começou a operar com delicadeza. O que para muitos poderia soar como mera terapia, virou um serviço que aproximava pais e filhos, que restabelecia rotinas, que ensinava a entoar uma canção junto a um choro. Clara ficou satisfeita com o resultado. Seu papel de conectora havia sido crucial. Ana seguiu sendo a alma do processo, sempre discreta, sempre prática, nunca quis ser espetáculo. Fernanda aprendeu a conviver com o raro sobressalto da exposição social que viria de ser a mulher do milionário que optou pela ternura, mas encontrou também um propósito que a alimentava pela vida. Ricardo passou por pequenas transformações, não uma metamorfose instantânea, mas uma série de ajustes em sua maneira de priorizar. Ele ainda comandava empresas, mas as prioridades se rearranjavam. Havia reuniões que agora cedia sem culpa, porque ali havia algo que merecia sua presença. O episódio emblemático havia sido o dia em que Felipe, que até então evitara falar sobre seus medos, entregou a Ana um desenho. Era uma casa desenhada com muitos detalhes, e no centro, um rosto sorridente. "É a casa onde eu fico quando fico com medo", disse ele, tímido. "Quando a música toca, eu sei que tem essa casa dentro de mim." Ana guardou o desenho com cuidado. Não havia palavras de glória. Havia reconhecimento de um progresso que se media em respirações mais longas, em horas de sono somadas, em pequenos risos. A imprensa, que tentara transformar o projeto em manchete sensacionalista, passou a contar histórias de mães que conseguiram retorno real. Ainda havia quem dissesse que aquilo era moda, e provavelmente sempre haveria vozes céticas. Mas para quem estava de dentro, o que importava eram as noites em que os berços ficavam calmos, os almoços em que crianças comiam com menos ansiedade, os pais que voltavam a conversar entre si. Num dia de céu limpo, Ricardo e Fernanda caminharam num parque perto da clínica. O vento trouxe cheiro de folhas cortadas e algo de leveza. Eles conversavam sobre próximos passos, sobre formar profissionais que pudessem multiplicar o método com cuidado. Ricardo, que antes não gostava de perguntas abertas, perguntou a Fernanda o que ela queria para o futuro. Ela respondeu com aquilo que sempre soubera. "Quero que mais mães tenham alguém que as olhe de verdade quando pedem ajuda." Ricardo sorriu, não por ter encontrado uma solução final, mas por ter entendido que acompanhar era um trabalho diário. A presença de Ana em tudo aquilo foi quieta e transformadora. A seu modo, ela foi o anão do título que percorre manchetes, pequena apenas em estatura, gigante em afeto e técnica. Sua baixa estatura deixou de ser detalhe para se tornar símbolo. A ideia de que o valor não se mede em centímetros ou pompa, mas em sensibilidade e competência. Ana continuou seu trabalho com humildade. Quando perguntavam sobre seu dom, respondia que não era dom, mas ofício e escuta. O projeto eventualmente ganhou um nome simples e afetivo, algo que evocava música e cuidado, e começou a funcionar em mais bairros da cidade. Ricardo assumiu responsabilidade sem buscar louros. Fernanda se tornou uma voz ativa no processo e Ana formou novas profissionais que aprenderam a combinar técnica com presença. Felipe seguiu mostrando melhoras, e Lucas cresceu com canções que agora integravam seu sono e seus encontros familiares. Houve crises financeiras breves, discussões sobre mensuração de impacto, decisões difíceis sobre onde concentrar recursos. Em algumas reuniões, Ricardo voltou a testar velhos hábitos, mas a memória das noites longas e do rosto tranquilo do filho quando a música tocava o guiou para escolhas que priorizavam o humano. Ele aprendeu a sustentar a ideia de que investimento social não era só gasto, era retorno em bem-estar. Numa tarde amena, a clínica promoveu um pequeno concerto de mães e filhos. O público modesto aplaudiu com calor. No fim, Ana subiu ao palco e com a voz baixa disse apenas: "Música não cura tudo, mas pode ser ponte." Havia ali uma reverência pela limitação humana e mesmo assim uma esperança profunda. Ricardo, na plateia, sentiu que sua vida mudara de contorno. As prioridades eram outras, havia mais diálogo e menos pressa. Fernanda segurou sua mão.
e Lucas dormia tranquilo ao lado. A cena era simples, mas para eles tinha densidade de redenção. Um homem que descobrira que sua presença, mais do que seu patrimônio, fazia diferença. Com o tempo, o método ganhou reconhecimento em pequenas publicações acadêmicas, e o que começou como um experimento íntimo transformou-se em uma rede que alcançava famílias que antes não tinham recurso. Felipe, agora mais confiante, passou a liderar brincadeiras na escola. Sua mãe via nele uma criança que respirava com mais leveza. Ricardo continuou seu trabalho no mercado, mas defendia, nas reuniões, que sua empresa destinasse parte de seus lucros para programas de impacto humano. Não por marketing, mas porque entendera que cuidar cria um tecido social mais forte. Houve ainda momentos de dúvida. Uma mãe que não via resultados imediatos, um recuo de investidor, noites de insônia para Ana que carregava o peso das expectativas. Porém, o que se tornou claro era que a música, com sua previsibilidade e calor, havia criado um espaço de cuidado onde práticas profissionais se encontravam com afeto. Não era milagre instantâneo, era técnica amorosa em série. E isso transformava. Certa vez, Ricardo ouviu alguém descrever o trabalho com uma frase que lhe ficou: "Eles não fabricam felicidade, mas ensinam a reconhecer quando ela chega." Isso o confortou, porque sua própria felicidade agora vinha em doses pequenas. Um riso do filho na hora do almoço, uma ligação de um pai agradecido, um desenho entregue por um menino que antes não sabia desenhar sua segurança. A mansão também mudou de clima. Não desapareceu o gosto por bom design e conforto, mas havia mais objetos com marcas de uso. Um quadro feito por Felipe emoldurado na sala de estar, uma pequena coleção de chocalhos no aparador e músicas tocando baixinho em uma playlist que Fernanda montara. Ricardo aprendeu a ouvir os espaços de outra maneira. O silêncio decorado deu lugar a um silêncio habitado, onde cochilos de criança e dedilhados suaves ocupavam o mesmo lugar dos relatórios. E assim, o projeto que nascera do encontro entre uma pessoa de baixa estatura com um instrumento simples e um bebê inquieto começou a se espalhar como redes de cuidado. O incrível poder referido no título não era magia, mas a conjunção de técnica, presença humana, investimento responsável e coragem para escolher o que realmente importa. Havia intermitências, desafios, ajustes, tudo parte do trabalho real. Na última cena antes da nova etapa, Ana caminhou pelos corredores da clínica com a mala de instrumentos já gasta pelo uso. Parou diante de uma sala onde horas antes uma mãe ensaiava com o filho uma canção de ninar. Ouviu a melodia e sorriu. Lá fora, um vento leve agitava as folhas. Dentro, um punhado de vozes afinava a vida. Ricardo apareceu na porta, sem formalidades, e ficou de pé, observando. Ele não precisava falar. A música dizia por eles. O resto do caminho prometia trabalho, encontros e transformações pequenas e contínuas, como notas de uma canção que se repete e se renova. E como toda canção que se respira junto, a música seguiria sendo ponte entre medos e conforto. Uma ponte construída por mãos humildes, atentos ouvidos e corações dispostos a ouvir. Ana respirou fundo e encostou a palma da mão sobre a mala gasta. O tecido do estojo cedeu com o mesmo som de quem reconhece os anos. Havia remendos invisíveis feitos com fita e paciência. Na sala ao lado, a canção de ninar se dissolvia em murmúrios, e por um instante tudo foi apenas o bater compassado do mundo pequeno ali dentro. Corações, respirações, um dedilhar tímido que aprendia a confiar. Ricardo permaneceu na porta, a figura conhecida que antes tinha sido sinônimo de pressa. Agora era presença. Ele sorriu, lento, e Ana respondeu com um gesto que já bastava. Os dias seguintes trouxeram rotinas que se pareciam com partituras, repetições, ajustes, pequenas modulações. Ana passou mais horas formando outras pessoas. Havia que ensinar não só a técnica, o jeito de escolher a canção, de modular o tom para o corpo pequeno, mas também a disciplina de escutar. Escutar as mães, escutar os filhos, escutar o próprio cansaço. Alguns alunos lembravam-se de ser músicos, outros vinham com a vontade crua de ajudar. Entre eles, uma funcionária nova chamou a atenção, Marina, enfermeira de 30 e poucos anos que, depois de acompanhar um grupo de pais, pediu para aprender o método. Trazia no rosto a franqueza de quem vira a dor de perto e não queria repetir o silêncio.
Marina aprendeu rápido, mas mais que habilidade, aprendeu um modo de humildade. Em casa, cuidava de seu filho com menos pressa. Na clínica, tornou-se ponte entre as mães que evitavam as fachadas institucionais. Havia mães que temiam juízo, que chegavam com desconfiança. E Marina, com as mãos calejadas de enfermeira e o sorriso fácil de quem lidava com noites difíceis, sabia dizer o que Ana dizia com menos palavras. Aqui você será ouvida. Enquanto isso, Ricardo passou a equilibrar reuniões de executivo com visitas à clínica. Havia momentos em que, do lado de fora, os conselheiros da sua empresa ainda falavam sobre receitas e projeções. Mas quando atravessava o corredor onde as vozes infantis se entrelaçavam, ele deixava os números na sala de reuniões e acreditava, silenciosamente, em coisas que não cabiam em planilhas. A surpresa maior veio de Fernanda. Um fim de tarde depois do jantar, ela pegou um violão que estava no canto e, sem expectativa, começou a experimentar acordes. A primeira nota saiu vacilante, a segunda mais segura. Lucas, ao lado, abriu os olhos e riu. A cena teve a doçura de pequenas vitórias. Nem tudo foi crescimento linear. Surgiram tensões administrativas e dilemas éticos. Havia demanda, muitas mais famílias queriam participar. E com a demanda, propostas de expansão que soavam como atalho para a sobrevivência financeira. Alguns consultores sugeriram padronizar o método e licenciá-lo a outras instituições, transformando-o em produto facilmente replicável. Ricardo ouviu com atenção, fez contas, olhou para Ana e percebeu que aquilo trazia perigo. O risco de reduzir a música a um conjunto de instruções, sem o cuidado íntimo que fazia com que pais e filhos se reconhecessem. Ana resistiu. Não por apego a práticas antigas, mas porque sabia que o que salvava ali não era a técnica isolada, era a conjunção da presença com a técnica. Podemos ensinar, mas não podemos vender a presença, disse em uma reunião que se estendeu até a noite. Havia honestidade em sua voz, não era discurso de orgulho, era sinal de alerta. Ricardo entendeu, ainda que com o coração dividido. A expansão era necessária para alcançar mais famílias, mas a padronização extrema poderia criar um efeito perverso. Manter a forma, perder o sentido. Resolveram então por um caminho intermediário. Em vez de franquear o método, criaram uma rede de formação qualificada. Quem quisesse aplicar o trabalho teria de passar por um curso prático, supervisionado e com estágios na clínica. Os formandos seriam avaliados não só por suas habilidades musicais, mas por sua capacidade de escuta, empatia e compromisso com as famílias. Havia custos maiores e um crescimento mais lento, mas preservava-se o que era essencial. Ricardo assumiu riscos calculados e, depois de algumas discussões com sua equipe financeira, convenceu a diretoria de destinar um fundo de manutenção que garantisse a continuidade do trabalho sem acelerar a mercantilização. A decisão trouxe alívio e também novas dores. Com a expansão mais controlada, novas cidades se interessaram, mas nem todas tiveram as condições humanas para manter o padrão. Ana via relatos inspiradores e, ao mesmo tempo, mensagens que revelavam tentativas de dar aulas sem a presença que sustentava a prática. Enviou-se então uma equipe de supervisores e Marina foi entre as primeiras a viajar para orientar um novo núcleo. Voltar a campos mais distantes devolveu a ela lembranças das casas onde trabalhara antes de ser enfermeira. Cozinhas que cheiravam a café forte, crianças que começavam a aprender a confiar. Em outra frente, a pesquisa começou a ganhar corpo. Uma parceria com uma universidade local permitiu que se fizessem estudos mais sistemáticos. Medições de cortisol, escalas de comportamento, entrevistas com mães antes e depois. Os resultados foram discretos e honestos. Em algumas medidas, houve melhor estatística. Em outras, a mudança foi mais qualificada do que quantificável. Para Ana, isso era bom. A ciência confirmava alguns efeitos, mas também revelava que a transformação humana não se esgotava em números. Houve uma família que a marcou especialmente. A mãe chamava-se Juliana e o filho Mateus. Quando chegaram, Mateus não falava. Não por ausência de palavras, mas por uma muralha de medos que o impediam de arriscar o som. Juliana trazia nos ombros um cansaço que vinha de noites longas e de uma culpa que se agarrava ao peito. As primeiras sessões foram silenciosas. Ana tocava, Mateus olhava. Às vezes ele se afastava,
Outras vezes colocava a mão sobre a caixa de ressonância do instrumento, como avaliando se ali havia segurança. Com o tempo e com paciência, Mateus deixou escapar um som. Não foi uma palavra, foi um sopro que trazia a ancestralidade de uma criança que decide atravessar a própria sombra. Juliana chorou, sem vergonha, na primeira vez que isso aconteceu. Dali, pequenas linguagens foram surgindo. Um gesto para pedir água, um som para acompanhar um ritmo, depois uma sílaba inteira. A cura não veio como explosão, mas como costura lenta. E quando Mateus, depois de meses, disse mamãe com intenção, a mãe e a equipe sentiram que haviam vivido um milagre de persistência. Esse tipo de vitória alimentava o projeto, mas também o deixava vulnerável a idolatrias. Havia quem procurasse por milagres imediatos e, em alguns momentos, a frustração de quem não via resultado rápido transformava-se em dureza. Ana aprendeu a lidar com isso, não escondendo as dificuldades, não prometendo além do que podia entregar. A clareza era proteção. A música, dizia ela, abre janelas, mas não retira as paredes por você. A frase foi repetida em reuniões de captação e se transformou em lema não declarado: honestidade radical. Na clínica, surgiam também encontros imprevistos que mudavam trajetórias. Em uma manhã chuvosa, entrou um homem grisalho, com os olhos de quem sabia das perdas. Chamava-se Samuel e fora músico na juventude. Tinham-o trazido porque a neta, uma menina inquieta, reagia de maneira adversa à sua presença. Ele veio mais por obrivação que por convicção, mas sentou-se ao lado de Ana e pediu, com voz mansa, para ouvir. Ana colocou um violão no chão entre os dois e começou a tocar uma canção que seu avô não conhecia. Era uma melodia simples, quase folclórica. Samuel fechou os olhos e por alguns compassos houve uma comunhão entre gerações. A neta observou, intrigada. Samuel sorriu com a boca pequena e foi possível perceber nele uma queda do orgulho. Não lembrava que uma canção pudesse dizer tanto, disse ele ao final. Ficou algumas semanas ajudando em pequenos ensaios e a presença dele foi incógnita. Havia passado a ser avô que lembrava, que contava histórias e que, por outro lado, permitia que o cuidado chegasse até ele. Nada era miraculoso, mas havia uma transformação que mosaicava. Pedaços de humanidade se ajeitavam, um ao lado do outro. Em um nível mais público, a rede ganhou reconhecimento. Havia artigos em jornais, menções em programas locais, convites para apresentar o trabalho em seminários. Ricardo recebia elogios, mas também tinha que administrar críticas. Alguns jornalistas romantizavam a clínica, outros a tratavam com ceticismo. Um debate inflamado numa plateia universitária colocou em confronto a visão técnica e a visão afetiva do trabalho. Havia perguntas pertinentes sobre recursos, avaliação, sustentabilidade e perguntas que buscavam espetáculo. Ricardo soube defender o que havia de valioso sem teatralizar. Fernanda, observadora atenta, encontrou seu próprio papel. Não queria ser apenas a esposa que aplaudia nos bastidores, sentiu desejo de participar. Começou a frequentar rodas de mães, ofereceu hospitalidade para pequenos encontros e, surpresa de todos, aprendeu a marcar um ritmo com as mãos. Não tomou os instrumentos como profissão, mas como gesto. Em uma tarde, preparou um lanche simples após uma sessão e sentou-se no chão, ouvindo as conversas, acolhendo histórias. Sua presença discreta teve efeitos. Tornar a casa um lugar onde as vozes do projeto respiravam fora da clínica. Lucas crescia e manifestava em pequenas atitudes a forma como a música transformava o cotidiano. Não era só a melhora de padrões de sono ou de comportamento, era o modo como abria a mão do som estridente para ouvir o som do outro. Em casa, imitava aulas, conduzia brincadeiras de roda e, certa vez, compôs uma canção curta para seu pai. Ricardo ouviu, emocionado, a letra simples que falava de mãos dadas e dias com menos pressa. Guardou a gravação num arquivo que não tinha intenção de publicar. Era remédio para madrugadas, não mercadoria. Houve ainda a dificuldade de alguns colaboradores em manter fronteiras. Às vezes, o calor humano confundia-se com excesso de intimidade e era preciso reposicionar. A supervisão era a ferramenta para isso.
reuniões que equilibravam afeto e limites, que ensinavam como dizer não quando necessário, como não carregar as expectativas alheias como se fossem suas. Ana, que já carregara a exaustão, sabia que era melhor criar sistemas de apoio do que exigências individuais. Os formandos da rede, quando iam para outras cidades, levavam um manual prático, não uma receita, mas um guia de princípios: escuta, repetição, presença, humildade. Ana insistia para que cada núcleo tivesse um agente comunitário que atuasse como ponte com as famílias. A escolha de Marina para liderar parte dessas iniciativas foi acertada. Voltava de viagens com relatos que viravam aprendizado. Em certa visita, descreveu como uma mãe havia transformado a sala de jantar em palco, um pedaço de lençol, algumas lanternas e a coragem de expor a própria vida diante de vizinhos. O efeito foi menor do que se pensava à primeira vista, mas maior do que se media. Criou vizinhança, reativou olhares. Com o crescimento, veio também o redesenho do espaço da clínica. Trocaram algumas cadeiras por puffs, abriram uma pequena biblioteca com livros sobre infância e música e instalaram um mural onde mães colavam desenhos dos filhos. A mansão de Ricardo, antissímbolo de um modo de vida fechado, recebeu visitas mais frequentes, jantares simples, rodas de conversas, ensaios informais. A transformação da casa ecoava o que se buscava na clínica: menos ostentação, mais comunhão. Ao mesmo tempo, os desafios financeiros não desapareciam. Havia momentos em que doavam horas a mais, ajustavam salários, renegociavam contratos com fornecedores. Ricardo, que entendia de cifras, passou a ser também interlocutor com doadores e instituições que pudessem garantir estabilidade. Havia um jogo tênue entre manter a alma do projeto e aceitar apoio que viesse com condições. Ele aprendeu a dizer não a certos financiamentos que exigiam metas e metas que reduzissem a prática a números frios. Preferiu buscar parcerias que respeitassem a autonomia e o compromisso social. Uma manhã, chegou ao telefone um convite inusitado. Uma pequena emissora local queria gravar um documentário sobre a clínica. Havia receio, a exposição poderia atrair curiosidade e distorção. Mas também havia oportunidade de explicar o que acontecia. Decidiram, então, por uma abordagem limpa, mostrar o cotidiano, as conversas, sem encenar milagres. O resultado foi uma peça sincera, onde mães contaram pequenas histórias, e Ana, agora com os cabelos levemente curtos pelo cansaço e trabalho, falou com voz contida sobre o que havia aprendido. A música nos permite abrir a porta, mas somos nós que precisamos atravessá-la com cuidados. O documentário emocionou e trouxe novas doações, além de algumas críticas previsíveis. Ninguém se impressionou com fama, impressionaram-se com a constância. Numa tarde de fim de ano, a clínica organizou um concerto simples no pátio. As luzes eram cordões baratos, os instrumentos emprestados, consertados. As famílias sentaram-se em tapetes, as crianças ficaram à frente, seguras. Felipe, que outrora fora tímido, liderou uma parte do repertório. Lucas tocou um triângulo com seriedade e Fernanda acompanhou com o violão. Ricardo olhou para aquele mosaico, profissionais, voluntários, famílias, e sentiu que, apesar das falhas e dos medos, tinham construído algo que ultrapassava o uso eficiente de recursos. Havia beleza na imperfeição e, mais que isso, uma gentileza persistente. Ao final do concerto, quando os aplausos ainda ecoavam, Ana caminhou pelo pátio e encontrou Juliana. Ambas ficaram em silêncio por um tempo, como quem guarda palavras que já foram ditas em outras formas. Juliana segurou a mão de Ana e disse apenas: "Obrigada por permanecer." A frase foi pequena e pesada, reconhecimento de quem viu constância no meio da tempestade. Ana sorriu, sentiu os olhos marejarem e respirou fundo. Sabia que permanecer era trabalho que exigia cuidado consigo mesma. Naquele mesmo mês, porém, uma notícia trouxe nova complexidade. Um grande hospital havia manifestado interesse em testar o método em um setor especializado, com possibilidade de financiamento substancial. A proposta parecia promissora: recursos para pesquisa, estrutura hospitalar e alcance ampliado. Mas o ceticismo voltou a rondar.
Inserir o método dentro de um ambiente hospitalar poderia despersonalizar a prática, sujeitando-a a protocolos rígidos. Ricardo via a oportunidade de ampliar o impacto. Ana via os riscos. Debateram, ponderaram, foram ouvir outras vozes, mães, supervisores, pesquisadores. Era preciso decidir não por impulso, mas por princípios. Na reunião decisiva, as cadeiras estavam ocupadas por pessoas de olhares distintos, alguns com o pragmatismo das finanças, outros com a sensibilidade da prática. Ricardo começou, expondo números e possibilidades. Ana falou depois, com calma, descrevendo cenários e fazendo perguntas que iam além do técnico. Quem garante que, dentro daquele espaço, haverá tempo para a escuta? Insistiu. Marina deu testemunhos das viagens. Fernanda falou do que havia mudado em casa. Houve silêncio. O voto final não seria apenas formal, tratava-se de uma escolha sobre alma e estrutura. Decidiram aceitar a parceria, mas com cláusulas duras, autonomia do método, presença de supervisores próprios e garantia de que o núcleo hospitalar manteria um número mínimo de sessões com foco na relação familiar, não apenas no diagnóstico. Ricardo concordou em negociar um acordo que preservasse a essência. Havia risco calculado, sim, mas também esperança. Mais famílias teriam acesso e a rede poderia aprender com o rigor científico do hospital sem perder seu tom humano. Os meses que se seguiram foram de adaptação. Entrar no ambiente hospitalar trouxe novos saberes e também novos limites. Alguns profissionais ali eram céticos, outros curiosos. Ana e sua equipe passaram a trabalhar lado a lado com terapeutas hospitalares, trocaram protocolos, aprenderam a lidar com casos complexos onde a intervenção médica era imprescindível. Muitas vezes a música ajudou a acalmar crianças antes de procedimentos. Outras criou vínculos que facilitaram a compreensão das famílias. Nem tudo foi lírico, mas houve momentos de profunda colaboração. E, no meio de tudo isso, a rotina da clínica manteve suas pequenas celebrações. Um dia, ao abrir a caixa de correio, Ricardo encontrou um envelope sem remetente. Dentro, um desenho, traços tortos, cores intensas e uma frase escrita com a caligrafia de criança. Para o lugar que me ajudou a falar. Era de Mateus. Ricardo guardou o desenho na carteira como quem mantém um talismã. Nada ali substituía o sentido daquele trabalho. As estações passaram, o projeto crescia, em rede e em limites, com vitórias e tropeços. As notas que começavam como tímidas, agora formavam acordes mais complexos. Ana, que uma vez levara uma mala de instrumentos gasta, às vezes vislumbrava, entre pilhas de pedidos e relatórios, a continuidade simples do trabalho, aprender a segurar a mão do outro e ficar ali, sem pressa. Ricardo aprendeu a administrar não só recursos financeiros, mas também expectativas. Fernanda entendeu o valor de um lar que acolhe. Lucas crescia entre sons e pessoas que acreditavam na música como cuidado. E havia, sempre, novas janelas se abrindo, convites para formar comunidades rurais, propostas de pesquisa internacional com parceiros éticos, histórias de mães que desejavam replicar aquilo em suas vilas. Cada convite trazia o mesmo desafio, manter a alma enquanto se ampliava. Numa manhã clara de setembro, Ana chegou à clínica e reparou numa nova inscrição no mural. Quando a música vira ponte, o caminho muda. Era uma frase de uma mãe que tivera a voz transformada. Ana sorriu. Sabia que a ponte não era única e imutável, era feita de mãos que se encontravam, às vezes trêmulas, às vezes firmes. Pegou a mala gasta, respirou fundo e entrou. Havia supervisão marcada, visitas programadas e, mais uma vez, novas pessoas querendo aprender. Do lado de fora, o mundo continuava seu zigue-zague de notícias e pressões. Dentro, a rotina seguia com a determinação de pequenos atos. Ana afinou o instrumento e sentou-se diante de uma sala, onde uma nova mãe aguardava, carregando um filho inquieto. Antes de começar, Ana olhou para o menino e, baixinho, falou: "Vamos ouvir um ao outro hoje." O menino ergueu os ombros, curioso. A mãe respirou como quem permitia-se acreditar. Ana apertou levemente as cordas e uma nota longa se estendeu pelo ar como convite.
Naquele instante, no interior da clínica, o trabalho recomeçou. Notas se encontraram com silêncios, mãos tocaram mãos, e a ponte voltou a se fazer. O caminho adiante prometia rotas ainda não traçadas, parcerias, ajustes, dificuldades, mas também oferecia a certeza de que, no centro, havia sempre aquele princípio simples: ouvir, repetir, sustentar. E enquanto a nota vibrava, alguém, talvez Lucas, talvez Felipe, talvez uma mãe, começou a cantarolar junto, tímido, como se desafiasse o mundo a continuar em menos pressa e mais presença. A nota ainda tremia no ar quando a porta se abriu e Mateus entrou, mais magro, com a mochila às costas e o sorriso tímido que agora ele dominava melhor. Veio direto para Ana, estendeu a mão com um papel amassado e disse, como quem confessa um segredo que virou coragem: fiz uma música. Ana leu as poucas linhas rabiscadas, um refrão simples, uma frase que repetia a ideia de que ninguém precisava gritar para ser ouvido, e sem cerimônia puxou um banquinho. Sentaram-se ali, no meio da sala, e deixaram a melodia se formar devagar, com a mesma paciência com que se aprende a caminhar. Do lado de fora, Ricardo conversava com uma mãe que buscava o primeiro atendimento para sua filha recém-diagnosticada. Falou com honestidade sobre as limitações, sobre os ganhos, sobre as cláusulas que haviam protegido o trabalho de Ana. Não houve promessas fáceis, houve convite para confiar num método que tratava pessoas, não casos. A mulher olhou para ele, e algo suave, entre a descrença e a esperança, se inclinou pelo lado da esperança. Ricardo sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que sua função era assegurar que o lugar continuasse possível, nem mais, nem menos. Nas semanas seguintes, a clínica recebeu estudantes de cidades vizinhas. Levavam cadernos, ansiedade e o desejo de aprender. Ana passou a manhã com um grupo pequeno, mostrando como ouvir antes de tocar, como fazer perguntas que não ferem. Em certo momento, retirou a mala gasta da prateleira e a abriu. Havia ali poucos instrumentos e muitas marcas de uso. Apontou para as ranhuras, para os remendos. É aqui que se guarda a história. Não jogue fora o som. Um dos jovens, com os olhos brilhando, pediu para ficar e ser voluntário. Ana sorriu, não tanto pela ajuda, mas por ver a ponte sendo estendida. Fernanda, que aprendera a ser menos dura consigo mesma, passou a atender encontros de pais na sala ao lado. Falava de rotina, de limites e de perdão. Em uma dessas reuniões, uma mãe levantou a mão com as pálpebras úmidas e contou que, pela primeira vez, conseguira cantar ninar seu filho sem que a raiva a consumisse. As outras mãos, uma a uma, tocaram as dela. A sala respirou como se tivesse deixado de prender a respiração. O acordo com o hospital trouxe desafios que não desapareceram. Novos relatórios, horários a conciliar, casos que exigiam cuidado médico, mas também ensejou uma pesquisa que mostrou sem alarde o que já se sabia no corpo: pessoas mudam quando são vistas. O estudo foi publicado num jornal acadêmico, lido por poucos, mas contou a história daquelas notas que atravessavam o medo. Para Ana, os números eram menos importantes do que a mãe que cantou. Para Ricardo, menos importante do que Mateus, que agora compunha. Numa tarde de verão, organizaram uma pequena apresentação na clínica. Não era espetáculo, era mostra de caminho. Lucas tocou uma sequência simples, Mateus cantou. Algumas mães bateram palmas, outras choraram. Quando a última nota se dissolveu no ar, Ana percebeu que a mala gasta estava mais leve. Não porque tivesse menos instrumentos, mas porque não precisava carregar tudo sozinha. Aproximou-se de um dos jovens que chegara para aprender e, sem cerimônia, ofereceu-lhe a mala. Leve, disse, e traga de volta com histórias. Na parede, o mural ainda guardava a inscrição que a cada manhã lembrava o que importava. Quando a música vira ponte, o caminho muda. Alguém escreveu abaixo com letra miúda: e a ponte é feita de mãos. Ana olhou para as mãos ao redor, pequenas, grandes, calejadas, hesitantes, e então deixou que a sala se esvaziasse lentamente, cada um levando uma melodia que poderia, um dia, tornar-se ponte em outro lugar. Ficou ali, ouvindo o eco das vozes,
sabendo que o trabalho continuaria a se ampliar enquanto a alma fosse preservada. A ponte fora construída e continuava sendo construída, um acorde de cada vez. E ao fechar a porta naquela tarde, Ana inclinou a cabeça, fechou os olhos e baixinho cantou junto com quem já não precisava de trela para encontrar a própria voz.